Poder Executivo fica obrigado a disponibilizar o limite mínimo de 30% das vagas em creches e escolas da rede municipal de ensino para crianças e adolescentes provenientes de famílias monoparentais de baixa renda. Porque as mulheres sofrem demais, mas em busca disso aí, tem gente que nem trabalha por causa disso, passa dificuldade, porque a gente precisa trabalhar para trazer sustento para casa. Como é que faz? Você vê um pensamento de política pública e um desenvolvimento de nação feito a partir de um viés, de um viés de classe, de um viés de cor, de raça, de um viés de status socioeconômico. Então não dá pra gente dizer que as políticas públicas hoje elas alcançam o que é a população brasileira. Se você não sentir na pele, você não sente a importância, você não sente aquela aflição e você não percebe uma criança torcendo para conseguir uma vaga na creche, porque senão a mãe vai ficar triste, vai parar de trabalhar e aí você não vai ter o que comer. Nós estamos recebendo aqui Ludmila Rosa, muito envolvida no cenário político aqui da nossa capital de Goiás. Afinal, o nosso Política no Plural é gravado aqui em Goiânia, mas é para comunicar com o Brasil inteiro, é para falar sobre políticas públicas no Brasil todo. A gente defende que política pública ela só é feita de maneira certa e correta se ela for plural, se ela pensar em todo mundo. O que você acha disso? A pluralidade, ela é a coluna vertebral da democracia, ela é a coluna vertebral de uma vida em sociedade harmônica, fraterna, enfim, eu acho que esse é o sentido. Vamos ir para a escola? Mais de 50% das famílias no Brasil são chefiadas por mulheres. E quando a mãe é uma mãe solteira, é uma mãe que foi abandonada pelo seu marido e que cria a sua criança sozinha e ainda tem que trabalhar para se sustentar e sustentar o seu filho, é mais um empecilho. A minha mãe nunca teve uma figura masculina presente, somos 3 filhos de pais diferentes e nunca teve esse apoio de uma forma paterna. Então, sempre foi muito ela, sempre foi lutando sobre isso e ela trabalha e ela corre atrás de escola e de creche. Vai pra lista de espera e fica... Tem gente que a criança cresce e não consegue a vaga. As políticas no nosso país, elas pensam em todo mundo? Elas nasceram com esse objetivo? Elas foram pensadas para ser. Hoje, se você for ver quem são as pessoas que estão representando a sociedade brasileira no Congresso Nacional, é como se a sociedade brasileira fosse composta majoritariamente, quando eu falo de majoritária na casa de 85% por homens, de mais de 70% de pessoas brancas, de pessoas com renda, que estão num segmento socioeconômico bem além do que é a maioria da população brasileira. Uma vez que o poder legislativo, que é quem cria as leis, né, na maioria das vezes, né, de onde começa esse debate, uma vez que ele é dividido dessa forma que você acabou de nos narrar, dá para dizer que a gente vive numa democracia de fato ou não? Democracia, se a gente fosse pensar, é o voto, então nós estamos vivendo em democracia durante 45 dias a cada 2 anos. E não é isso. O que a gente quer é viver a democracia durante todos os dias de todos os nossos anos. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Por que de repente 1 milhão de pessoas, mais até, sentiram que precisavam registrar, olha, eu defendo a democracia? E para fazer um breve contexto,
isso. Essa carta, ela foi feita quase que à imagem e semelhança ou com muitas referências de uma outra carta que foi assinada em 1977 durante um período em que o Brasil vivia sob o regime militar. 3 mulheres e 1 homem leram a carta às brasileiras e aos brasileiros pela democracia. Ilegítimos, evidentemente, são... A primeira carta era um grito contra a ditadura. Colocaram um bode na sala lá, a democracia, e vamos falar desse bode e todo o resto está acontecendo quando o grande problema é a democracia. A gente começou a ver pessoas pedindo a volta de um regime, né, ditatorial. Você vê pessoas que questionam a eleição, pessoas que defendem o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, das nossas instituições republicanas. E aí você coloca, se senta e fala, pô, a coisa está séria. Se tem gente defendendo isso na rua, é muito importante que a gente passe a debater e não só debater, a gente criar ferramentas de controlar, né, esse ódio, esse rancor contra tudo que é democrático nesse país. E não há regime que consiga competir até hoje com a democracia. Porque é o espaço em que nos dá o direito de falar, o direito de sermos ouvidos e também, por uma questão organizacional, o direito de a gente consolidar todas as nossas demandas numa figura política, num ator político e colocá-lo lá para defender as nossas agendas. Então, assim, o que pode ter de melhor do que a democracia, de tudo que a gente já viu? Em ciclos de amizades, e aí quando você entra na escola, as pessoas não falam muito de política e os adolescentes já têm uma certa preguiça e acham que não devem se interessar e não procuram, e aí sempre dá você fica se sentindo um pouco isolado. A gente sempre fala que tudo é o mesmo, nada muda, e sim, as coisas mudam, existem pessoas diferentes, não é porque às vezes uma coisa não foi aprovada, um projeto não foi aprovado que você vai desistir. Publicizar ajuda muito nisso e agora tenho amigos que se envolvem com política. Estudantes de ensino médio de escolas públicas e particulares de Goiânia vivenciaram todas as etapas do trabalho realizado diariamente pelos vereadores. Pelo projeto Politizar, desenvolvido pela Câmara em parceria com a UFG. Projeto de Lei 001 de 2022. Autoria: vereadores Arthur Marques Franco e José Nildo Santana. Arthur Marques, eleito presidente, e Maria Luísa, primeira secretária da mesa diretora, conduziram as votações no plenário, como ocorrem nas sessões da Câmara. Vereadores simulanos, representando jovens estudantes de colégio público, vamos expressar a nossa luta árdua e contínua pela educação. Ali estava o plenário cedido, as comissões cedidas, os servidores de cada comissão cedidos para que os meninos e as meninas também pudessem ser, salvo engano, por uma semana parlamentares. A gente trocou ideias e experiências, a gente se uniu várias vezes e a gente pensou num bem comum. Tinha várias coisas que afetavam muitas pessoas, mas a gente olhou e a que mais precisava de atenção. E aí, com a amizade com a Maria Luísa, nós descobrimos que tínhamos algo em comum, que era falar sobre as famílias monoparentais, e de cara desenvolvemos esse projeto. A ideia deles foi tão bem construída e tão bem argumentada que um vereador aqui da Câmara Municipal de Goiânia acatou o projeto, botou o nome dele e, nesse momento, esse projeto de lei está tramitando aqui dentro. Qual que é a sensação de ver a ideia de vocês, ideia de jovens como vocês, de fato virar a possibilidade de uma política pública, Maria Luísa? Criar uma lei e sentir que você vai beneficiar amigas suas, os seus parentes, você mesmo. Então, sempre é muito gratificante sentir que você faz parte daquilo e que você conseguiu essa melhora para as outras pessoas e para você. Projetos de lei de iniciativa popular, de iniciativa do povo, eles têm uma legitimidade muito maior, né? Não que um vereador não possa fazê-lo, mas ele dá esperança. E, sobretudo, jovens, né? Jovens que devem entender claramente que o futuro de vocês depende da qualidade da política exercida.
sistema de cotas em creches e escolas para crianças oriundas de famílias monoparentais tem por finalidade reforçar os direitos das crianças e adolescentes do município de Goiânia ao ensino gratuito, desde a educação infantil. Isso que a Maria Luísa escreveu, mas o Pedro pode mudar a vida de muitas famílias. Como isso ia atingir, assim, ter a certeza de ter uma vaga pro Enzo, depois ele completar esses 5 anos, né, porque ele vai perder a vaga dele. Qual é a diferença que faria na sua vida? Você poderia ter tempo mesmo para procurar seu serviço sem preocupar, né? Porque às vezes você arruma até o serviço, mas aí você fica preocupado, e como é que eu vou fazer com a criança? Outra questão também, às vezes você até arruma um serviço, aí você tem que pagar do seu bolso pra babá. Aí o dinheiro fica onde? Na babá. Né? Acaba que não dá pra suprir suas necessidades nem da criança, né? E com a vaga garantida, não, é outra coisa. Por que o jovem tem que ser aquele cara que a gente tem que olhar com um carinho especial nesse momento? Eles não querem mais a forma tradicional que estava na política até hoje, né? E é isso, assim, nós temos que conversar com essa juventude porque ela quer participar, ela quer ser ouvida. E o que eu acho que a política, da maneira que tá acontecendo, costumeiramente, ela não captou isso ainda. Sabe? Ela quer que o jovem participe, mas ela quer que o jovem se infiltre nesses mecanismos antigos que ele não quer mais. Então, assim, vamos pensar, cara. Daqui a pouco é essa moçada quem está dirigindo o Brasil. Então, nós temos que construir uma política que os caiba, que as caiba também. Não vamos negar a democracia, não vamos negar o nosso dever cívico e não vamos negar que em sociedade a gente só vive bem se a gente souber aparar as arestas das diferenças e caminhar junto. Pelo fato de a gente ser novo e a gente sempre ter uma visão muito de que política são pessoas mais velhas e que têm mais cabeça. E aí quando a gente realmente consegue fazer alguma coisa, acho que é um orgulho de si mesmo e o orgulho do nosso trabalho e do empenho que a gente colocou. E quer sair mostrando para todo mundo. Cleo, eu tenho um projeto, viu? Nas redes sociais do Política no Plural, a gente vai trazer grandes exemplos de trabalhos que estão sendo feitos justamente para mostrar para o jovem o que é se politizar, afinal de contas, e qual que é a importância disso para a nossa democracia. Papo maravilhoso. Dá uma olhada aqui na nossa logo, por favor. Você tá vendo que tem uma coisa meio de cartaz, assim? Porque todo o nosso layout, ele é baseado numa expressão popular artística que é o lambi-lambi. Tá ligado a lambi-lambi? Demais! Enfim, lambi-lambi tem essa parada da gente colocar um cartaz, aí você vem, coloca outro em cima e passa, e faz parte da construção artística, que tem uma analogia também com a construção das ideias. Sim. Tá? Imaginando a seguinte situação, Lud. Você pode espalhar um cartazinho de lambi-lambi pelo Brasil, neste momento de ataques à democracia. O que você diria nessa mensagem que você tem, nessa oportunidade? Para fora da democracia, não existe voz de ninguém. Não existe voz. Existe um silenciamento que é muito eloquente. Olha a sua frase no lambi-lambi. Pra fora da democracia não existe voz. Olha aqui. Belíssimo, você fez uma puta frase. Gente, se você tá aqui nos acompanhando na versão videocast do Política no Plural, está no YouTube, vai lá e se cadastra, dá aquela curtida massa, assina o nosso canal, seja muitíssimo bem-vindo. Se você está nos ouvindo na versão de áudio no Spotify e nas outras plataformas, por favor, também assine os nossos canaizinhos aí. Seja muito bem-vindo, acompanhe a gente também nas redes sociais. Um beijo pra vocês, um beijo pra você. Beijo. E a gente se vê todo mundo no próximo Política no Plural. Até lá.